Quando pensamos em poder, sabedoria e riqueza, o nome de Salomão rapidamente surge na mente. Mas quem era realmente esse homem que conquistou corações e reinos? Imagine ter 1000 esposas e concubinas, cada uma trazendo suas próprias histórias, culturas e desafios. O que poderia dar tão certo, mas também tão errado? Mas antes, faça como Salomão e deixe aquele like para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Salomão, conhecido por sua sabedoria, é também uma figura de paradoxos. Ele construiu um império glorioso, mas ao mesmo tempo caiu em armadilhas que nos fazem refletir até hoje. Como um homem tão sábio pôde se perder em meio a tantas escolhas? E o que isso nos ensina sobre os perigos do poder e da tentação? A história de Salomão não é apenas sobre um rei, mas sobre a luta interna de cada um de nós. Em sua busca por amor e aceitação, ele se afastou do que realmente importava. O que podemos aprender com suas falhas? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa rica em lições, repleta de reviravoltas que nos fazem questionar. Até onde você iria por amor e poder? Vamos juntos descobrir os altos e baixos desse homem fascinante. Salomão, um dos personagens mais fascinantes da história bíblica, é conhecido por sua ascensão ao trono de Israel como filho de Davi e Batseba. Desde jovem, foi preparado para liderar, e quando finalmente assumiu o reino, sua história começou a ser escrita com traços de sabedoria e riqueza. O contexto de sua ascensão é marcado pela influência poderosa de seu pai, Davi, um rei guerreiro que unificou as tribos israelitas e estabeleceu Jerusalém como a capital. Com um legado tão impressionante, Salomão tinha a responsabilidade de manter essa unidade e prosperidade. Durante seu reinado, Salomão não apenas consolidou o poder, mas também fez questão de ser lembrado por suas realizações. Ele buscou paz e prosperidade, estabelecendo alianças estratégicas e promovendo o comércio. A construção do templo em Jerusalém se tornou um símbolo de sua devoção a Deus e um marco da arquitetura antiga, atraindo visitantes e admiradores de diversas partes do mundo. Essa grandiosidade não apenas solidificou sua posição como líder, mas também deixou uma marca indelével na história religiosa de Israel. A relação de Salomão com seu pai e sua mãe, Davi e Batseba, também é notável. Davi enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, e Salomão herdou não apenas o trono, mas também os conflitos e as esperanças de seu pai. A história de sua mãe, Batseba, é marcada por tragédias e escolhas difíceis, o que, por sua vez, moldou o caráter de Salomão. Ele vivia em um mundo onde a política e a moralidade estavam frequentemente em conflito, e isso influenciou suas decisões como rei. Além de seu papel como governante, Salomão também se destacou como um pensador. Sua sabedoria é celebrada em muitos provérbios e textos que ainda ressoam nos dias de hoje. O famoso julgamento das duas mães, onde ele propôs dividir um bebê ao meio para descobrir a verdadeira mãe, é apenas um exemplo de sua abordagem astuta e justa. Essa capacidade de discernir a verdade em meio a situações complexas fez dele uma figura admirada e respeitada. Em suma, a biografia de Salomão revela um homem que navegou por desafios imensos, enquanto tentava estabelecer um legado que combinasse poder, sabedoria e fé.
Sua vida é um testemunho de como a história pode ser influenciada por decisões pessoais, relacionamentos familiares e a busca por um ideal maior. Sabedoria e governança. A sabedoria de Salomão é um dos aspectos mais reverenciados de sua história. Desde o início de seu reinado, ele pediu a Deus não por riqueza ou poder, mas por discernimento para governar seu povo. Essa humildade foi recompensada com uma sabedoria sem igual, que se tornou a marca registrada de sua governança. O famoso julgamento das duas mães ilustra perfeitamente essa sabedoria. Ao interrogar as mulheres e propor uma solução aparentemente drástica, Salomão demonstrou uma compreensão profunda da natureza humana e das emoções, conseguindo identificar a verdadeira mãe sem precisar de provas tangíveis. Além de suas habilidades de julgamento, Salomão também implementou uma administração eficaz em seu reino. Ele organizou seu governo, estabelecendo oficiais e governadores em diversas regiões de Israel. Essa estrutura não apenas ajudou a manter a ordem, mas também permitiu que ele gerenciasse os recursos de maneira mais eficiente. A prosperidade de Israel durante seu reinado pode ser atribuída, em grande parte, a essa administração sábia e diligente. A construção do templo em Jerusalém é talvez uma das suas maiores contribuições. Não apenas um centro religioso, mas também um símbolo da identidade nacional de Israel. O templo foi um projeto monumental que exigiu planejamento, recursos e mão de obra. Salomão mobilizou trabalhadores de todo o reino e até mesmo fez alianças com nações vizinhas para garantir os materiais necessários. Essa obra-prima arquitetônica não só solidificou seu legado, mas também se tornou um local de culto que unificou o povo israelita ao redor de sua fé. A sabedoria de Salomão também se refletiu em sua produção literária. Ele é creditado por muitos dos Provérbios e Eclesiastes, textos que exploram a moralidade, a vida e a busca pela verdade. As lições contidas nessas obras transcendem o tempo e continuam a ser relevantes, oferecendo conselhos sobre como viver uma vida justa e significativa. Essa contribuição literária é um testemunho de seu profundo entendimento da condição humana. No entanto, a sabedoria e a governança de Salomão também nos lembram que o poder vem com responsabilidades. A capacidade de liderar e tomar decisões sábias não é apenas um dom, mas uma obrigação que deve ser exercida com cuidado e consideração. Salomão, em sua busca pela sabedoria, nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que busca o bem-estar de seu povo acima de suas próprias ambições. Poligamia e relacionamentos. Um aspecto intrigante da vida de Salomão é sua poligamia. Com 700 esposas e 300 concubinas, ele se envolveu em uma rede complexa de relacionamentos que refletia tanto a cultura da época quanto as alianças políticas que buscava estabelecer. No contexto do Antigo Oriente Próximo, essa prática era comum entre os reis, pois permitia fortalecer laços com outras nações e garantir a paz através de casamentos. No entanto, essa escolha também trouxe desafios e complicações que se revelariam mais tarde em sua vida. As esposas de Salomão eram, em grande parte, de diferentes origens e culturas, o que ampliava suas relações diplomáticas. Cada casamento representava uma aliança,
uma forma de garantir a segurança e a estabilidade do reino. Contudo, essa diversidade cultural também trouxe à tona uma série de tensões. A convivência com mulheres que adoravam deuses estrangeiros gerou conflitos de fé e práticas religiosas, que eventualmente influenciaram Salomão de maneira negativa. Além disso, a poligamia de Salomão levantou questões sobre seu compromisso com a monogamia, que era esperada de um líder segundo as diretrizes da fé israelita. A multiplicidade de esposas e concubinas não apenas complicou suas relações pessoais, mas também pode ter diluído sua devoção a Deus. As Escrituras nos relatam que, com o tempo, ele começou a adorar os deuses de suas esposas, um desvio que teve sérias consequências espirituais e políticas. É interessante notar que, apesar de sua extraordinária sabedoria, Salomão foi humano e vulnerável às influências ao seu redor. A poligamia, em vez de ser uma solução para a estabilidade, tornou-se um ponto de fraqueza que o afastou de sua fé original. A busca por amor e aceitação em múltiplas relações não trouxe a satisfação desejada e, em vez disso, resultou em um afastamento gradual de sua conexão com Deus. Assim, a vida amorosa de Salomão é um lembrete poderoso de que a busca por poder e aliança pode levar a compromissos que ameaçam os valores centrais de uma pessoa. Em sua história, encontramos lições sobre os riscos da ambição desmedida e a importância de permanecer fiel a princípios que definem quem somos, mesmo em meio a relacionamentos complexos e desafiadores. Influências estrangeiras e idolatria. Quando olho para a trajetória de Salomão, um aspecto que me chama a atenção é como suas esposas estrangeiras moldaram suas crenças e práticas religiosas. O homem considerado o mais sábio de todos os tempos caiu em uma armadilha que muitos de nós conhecemos bem. A influência do ambiente ao nosso redor. Ao se casar com mulheres de diversas nações, Salomão não apenas buscava alianças políticas, mas também se abria para uma diversidade de culturas e tradições religiosas. Era uma época em que as fronteiras entre os povos eram mais fluidas e o intercâmbio cultural, embora rico, carregava consigo riscos significativos. Essas esposas, provenientes de terras como Moabe, Amon e Sidom, trouxeram consigo suas crenças e deuses. O que começou como uma simples troca de favores e alianças começou a se transformar em algo mais profundo. Salomão, que antes se dedicava ao Deus de Israel, passou a construir altares e santuários para deuses estrangeiros. O próprio ato de erguer um templo a um deus que não era o seu, como Moloque, sinalizava um afastamento preocupante de sua fé original. É como se aos poucos ele tivesse se esquecido das raízes que o sustentavam. A adoração a esses deuses não era apenas uma questão de fé, mas tinha implicações sociais e políticas. A construção de altares para cultos não israelitas não só desestabilizava a adoração ao Deus de Israel, mas também dividia o povo. Isso me faz pensar em como as decisões individuais podem ter repercussões coletivas, levando à fragmentação da identidade de um povo. Salomão, ao abrir mão de sua devoção, não apenas comprometeu sua própria espiritualidade, mas também a de seu reino. Enquanto Salomão se deixava levar por essa nova realidade,
A presença do Deus de Israel começou a se tornar um eco distante em seu governo. As Escrituras falam sobre como essa transição afetou sua sabedoria, que parecia ter se desvanecido frente a novas influências. A sabedoria que o havia elevado ao trono agora parecia traí-lo, e ele se viu em um dilema: permanecer fiel a Deus ou ceder às pressões externas. Essa luta interna é algo que muitos de nós enfrentamos em diferentes momentos da vida. O resultado dessa influência estrangeira foi devastador. O que poderia ser uma rica tapeçaria de fé e cultura tornou-se um campo de batalha espiritual. A idolatria não era apenas uma questão de crença, mas um reflexo de um coração dividido. Salomão, o rei que começou tão bem, viu sua luz se apagar sob a sombra de outros deuses. Um homem sábio que, em sua busca por poder e aceitação, acabou se perdendo no caminho. Consequências de sua queda. Quando penso nas consequências da queda de Salomão, não posso deixar de notar como suas escolhas reverberaram através das gerações. A divisão do reino de Israel foi um dos legados mais trágicos de sua vida. O que começou como um reino unido sob a liderança de um rei sábio se fragmentou em dois, Israel e Judá, cada um seguindo seu próprio caminho, marcado por conflitos e rivalidades. É um lembrete de que mesmo os maiores líderes podem errar, e essas falhas podem ter efeitos duradouros. Além da divisão política, a queda de Salomão também trouxe um afastamento espiritual de Deus. A presença do Senhor, que antes estava tão próxima de Salomão, agora se tornava algo distante. As promessas feitas a Davi sobre a continuidade de sua linhagem e a proteção de Israel pareciam se desvanecer. É como se, ao se desviar, Salomão tivesse cortado a própria corda que o ligava à sua fonte de poder e sabedoria. O que poderia ter sido uma história de glória se transformou em um alerta sombrio sobre o custo da desobediência. A idolatria que Salomão permitiu florescer em seu reino não era apenas uma questão de fé, mas de moralidade e ética. O culto a deuses estrangeiros trouxe consigo práticas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Isso nos faz refletir sobre como as decisões que tomamos em nossas vidas podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. A queda de Salomão foi, em muitos aspectos, uma queda coletiva, afetando o destino de um povo inteiro. Além disso, a perda da sabedoria que o havia caracterizado tornou-se evidente em suas decisões posteriores. O homem que era conhecido por sua habilidade de governar e resolver conflitos se viu incapaz de proteger seu próprio reino. Esse contraste é um poderoso lembrete de que a verdadeira sabedoria vai além do conhecimento e da astúcia. Ela reside na fidelidade e na integridade. Sem esses valores, mesmo a mente mais brilhante pode sucumbir. Por fim, a história de Salomão nos ensina que a grandeza não é apenas uma questão de posição ou riqueza, mas de caráter. Suas escolhas e suas consequências nos mostram que o verdadeiro poder vem da conexão com o divino e da responsabilidade que temos em manter essa ligação. A queda de Salomão ressoa como uma advertência de que, ao buscar o que brilha, podemos nos perder no caminho e, em última análise, comprometer tudo o que realmente importa. Salomão, com sua fama de sábio e rico, deixou um legado que transcende séculos.
Sua figura é frequentemente evocada em discussões sobre liderança, sabedoria e justiça. Quando penso em Salomão, logo me vem à mente a famosa frase: "A sabedoria clama nas ruas". Esse reconhecimento da importância da sabedoria na governança é algo que ressoa até hoje. Ele não apenas governou um reino próspero, mas também estabeleceu um padrão que muitos líderes aspiram a alcançar. As lições extraídas de suas decisões ainda são estudadas em escolas e universidades ao redor do mundo. Um dos aspectos mais fascinantes do legado de Salomão é sua contribuição para a literatura. O livro de Provérbios, que muitos atribuem a ele, é uma coletânea de ensinamentos que continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão. O modo como ele abordou questões do cotidiano com sabedoria prática é algo que muitos tentam emular. Provérbios como "a resposta branda desvia o furor" não são apenas conselhos, mas verdadeiros manuais de convivência. Isso mostra que sua influência vai além da história bíblica, penetrando na vida cotidiana de milhões. Quando falamos de riqueza e poder, o reinado de Salomão é frequentemente lembrado como um período de esplendor. O templo construído em Jerusalém é um testemunho da grandiosidade de sua era. Sua riqueza era tão imensa que se tornaram ditados e histórias sobre o rei Salomão, que celebravam sua opulência. A busca por riqueza, embora muitas vezes criticada, é uma parte da natureza humana. E Salomão simboliza essa busca de uma forma que ainda fascina. Ele é um ícone que nos lembra tanto das bênçãos quanto das armadilhas que a riqueza pode trazer. Salomão também teve um impacto profundo na filosofia e no pensamento religioso. A busca por respostas sobre o significado da vida e a natureza do bem e do mal, temas que ele explorou em suas obras, continua a ser relevante. O Eclesiastes, por exemplo, reflete uma visão de mundo que, apesar de suas desilusões, é profundamente introspectiva. Essa obra provoca reflexões sobre a transitoriedade da vida e a busca por propósito, questões que permanecem na mente humana ao longo dos tempos. Finalmente, o legado de Salomão é também um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Sua história nos ensina que a sabedoria e a riqueza, por si só, não garantem felicidade ou sucesso duradouros. A queda de Salomão, resultante de suas alianças e da idolatria, serve como um lembrete de que até mesmo os mais sábios podem falhar. Portanto, seu legado é uma combinação complexa de ensinamentos, advertências e inspirações que continua a moldar nosso entendimento sobre liderança, sabedoria e as armadilhas do poder. E agora, refletindo sobre a vida de Salomão, é fascinante pensar em como um homem tão sábio e poderoso pode ter caído em armadilhas tão sutis. Como ele, que pediu a Deus discernimento, acabou se perdendo em um mar de desejos e influências. Será que a busca por prazer e poder ofuscou sua visão? Imagine só, 1000 esposas e concubinas. Isso é amor ou apenas um reflexo do ego? O que será que essas mulheres representavam para ele? E o mais intrigante, como isso afetou a sua relação com Deus e o seu legado. Ao longo de sua vida, Salomão teve a oportunidade de construir um reino próspero e um templo magnífico, mas a pergunta que ecoa é: o que realmente importa? A riqueza e a sabedoria são suficientes se a alma se perde no caminho?
Antes de encerrarmos, quero que você pense: como podemos aprender com os erros de Salomão? Quais lições podemos aplicar em nossas próprias vidas? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever, porque temos muitas outras histórias incríveis pela frente. Vamos juntos desvendar os mistérios da Bíblia.